Olá, galerinha, como é que vocês estão? Como é que foi essa semana de vocês? E você, tia Carla, tudo bem? Como foi sua semana? Tudo bem, a paz do Senhor, galerinha. E aí? Like! Você já deu seu like? Ajuda a gente? Ajuda a gente dando o seu like. Ajuda a gente aqui, ó, distribuindo, compartilhando o nosso link, o link desse vídeo. Belezinha, pessoal? E ajuda a pessoa a receber a palavra de Deus, né, Tia Neia? Exatamente. Olha, que ajuda é essa? Essa ajuda, ó, no nosso coração, na nossa mente. É tão bom, né, Tia Neia? Maravilhoso, A pessoal. palavra de Deus, ela é a melhor ajuda que nós podemos dar, né, Tia Neia? É sim. Ai, tô com sede. Tomar Tá água, bom, Tia Neia. pode beber. Pessoal, eu quero que vocês me contem aí como é que foi a semana de vocês. A minha semana foi maravilhosa. E a sua, tia Carla? Maravilhosa. Como essa água, Tia Neia. E eu quero agradecer, galerinha. Eu tava com muita sede, aí a Tia Neia trouxe água para mim. Não tem problema não, tia Carla. Toda vez que você precisar é só falar. Obrigada. Tia Carla, hoje a gente vai ter uma história muito especial. Verdade. Pessoal, hoje a nossa história vai falar um pouco sobre dois personagens. E um desses personagens também era uma criança. Só que o outro personagem não é uma criança, é um adulto. E esse adulto se chama Naamã. Naamã, ele era o chefe do rei, chefe do exército do rei da Síria. E ele foi ajudado por uma criança, uma menina. Tia Carla, você acha que eu devo continuar contando ou... Não, Tia Neia, porque vai passar na historinha. Ah, legal. Então vamos lá? Vamos assistir a história de hoje? Fica ligadinho aí, ó. Tchau.
gente, eu vou ler 2 Reis do 5:1. A cura de Naamã. Naamã, o comandante do exército da Síria, era muito respeitado e estimado pelo rei dos seus países, porque por meio de Naamã, o Senhor Deus tinha dado uma vitória ao exército dos sírios. Ele era um soldado valente, mas sofria de uma doença terrível da pele. Tchau! Vem aí o Batalhão da Luz, sob o comando do General Jesus Cristo! 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1. Eu sou um soldadinho do Batalhão da Luz. Eu marcho sob as ordens do General Jesus. O que ele pedir, certamente vou fazer. O que ele mandar, eu vou obedecer. 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 4, 3, marchando. 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1. O general mandou bater as mãos. O general mandou bater os pés. Mandou tocar com as mãos no chão. O general mandou ficar em pé. Mandou andar pra frente. 1, 2, 3, 4. Mandou andar pra trás. 4, 3, 2, 1. Mandou ir pra direita. 1, 2, 3, 4. Mandou ir pra esquerda. 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4. 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4. 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4. 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4. 4, 3, 2, 1. O general mandou bater as mãos. O general mandou bater os pés. Os pés. Mandou tocar com as mãos no chão, assim, ó. O general mandou ficar em pé. Mandou fazer a volta. 1, 2, 3, 4. A volta desfazer. 4, 3, 2, 1. Mandou gritar bem alto. 1, 2, 3, 4. E abraçar você. 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4. 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4. 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4. 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4. 4, 3, 2, 1. Eu sou um soldadinho do Batalhão da Luz. Eu marcho sob as ordens do General Jesus. O que ele pedir, certamente vou fazer. O que ele mandar, eu vou obedecer. Mandou andar pra frente. 1, 2, 3, 4. Mandou andar pra trás. Mandou vir pra direita. 1, 2, 3, 4. Mandou ir pra esquerda. O general mandou bater as mãos. O general mandou bater os pés. Os pés. Mandou tocar com as mãos no chão. Olha assim, ó. O general mandou ficar em pé. Mandou fazer a volta. 1, 2, 3, 4. Minha volta desfazer. Mandou gritar bem alto. 1, 2, 3, 4. E abraçar você. 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4. 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4. 4, 3, 2, soldadinho. 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4. 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4. 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4. 4, 3 pra terminar. 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4. 4, 3, 2, 1. Paz do Senhor, crianças, eu vou cantar um louvor. Meu bom pastor é Cristo, com ele andarei. Conduz minhas calmas águas, com ele andarei. Sempre, sempre, com ele andarei.
Olá, crianças! Mais uma vez, estamos aqui para aprendermos mais uma música para louvarmos o nosso Deus. Olha o que eu trouxe aqui. Um planeta, né? Um globo terrestre que representa a Terra onde nós moramos. E aqui estão vários países. A música que nós vamos cantar hoje fala sobre isso, sobre ser um missionário. E às vezes as pessoas pensam que ser missionário é você viajar pelos países. Mas esta música nos conta que você pode ser missionário aonde você vive. Vamos lá? Talvez você até já conhece. Se você conhecer, cante conosco. Posso ser um missionáriozinho e falar de Cristo ao companheirinho. Posso trabalhar em minha escola, manda-me, pois, Senhor. Posso ser um missionáriozinho e falar de Cristo ao companheirinho. Posso trabalhar em minhas férias, manda-me, pois, Senhor. Posso ser um missionáriozinho e falar de Cristo ao companheirinho. Posso trabalhar na minha rua, manda-me, pois, Senhor. Posso ser um missionáriozinho e falar de Cristo ao companheirinho. Posso trabalhar em minha igreja, manda-me, pois, Senhor. Viram como esta música fala que você pode ser um missionário aonde você está? Você pode ser um missionário na sua escola, na sua rua, no seu período de férias e pode trabalhar na igreja, na casa de Deus. Hoje você vai ouvir uma história de uma menina que ela foi uma verdadeira missionária. Ela nem estava no país onde ela morava, ela estava em outro lugar. Mas você pode ser um missionário aonde você está. Em qualquer lugar nós podemos falar do amor de Deus. Não é só viajando pelo mundo que nós podemos falar do amor de Deus. Podemos falar do amor de Deus aonde nós estamos. Na sua casa, no meio da sua família que ainda não conhece Jesus. Seja um missionário, fale do amor de Deus e daquilo que Jesus tem feito na sua vida. Isso é ser um missionário. Vamos cantar mais uma vez? Cante conosco. Posso ser um missionáriozinho e falar de Cristo ao companheirinho. Posso trabalhar em minha escola, manda-me, pois, Senhor. Posso ser um missionáriozinho e falar de Cristo ao companheirinho. Posso trabalhar em minhas férias, manda-me, pois, Senhor. Posso ser um missionáriozinho e falar de Cristo ao companheirinho. Posso trabalhar na minha rua, manda-me, pois, Senhor. Posso ser um missionáriozinho e falar de Cristo ao companheirinho. Posso trabalhar em minha igreja, manda-me, pois, Senhor. Seja um verdadeiro missionário. Dê o seu testemunho para as pessoas daquilo que Deus tem feito na sua vida, na vida da sua família. E assim você vai ver quantas pessoas serão abençoadas através do seu testemunho. Que Deus te abençoe. Tenha uma ótima semana. Tchau! Boa tarde, crianças. Eu sou o comandante Naaman. Sou o comandante do exército da Síria, muito estimado pelo rei do meu país, porque, por meio de mim, o Senhor Deus trouxe várias vitórias para o exército da Síria. Sou um soldado valente, porém
tinha uma terrível doença na minha pele. E agora vou contar como essa doença foi curada. Tudo começou quando uma menina israelita foi levada prisioneira para o meu país. Ela se tornou uma escrava da minha esposa. E ela, vendo a minha situação com a minha doença na pele, disse para procurarmos um profeta em Samaria, que ele conseguiria resolver toda essa situação. Então, eu fui falar com o meu rei, e ele disse para eu ir falar com o rei de Israel, e me entregou uma carta. Então eu comecei a separar algumas coisas minhas, alguns presentes. Separei 350 quilos de prata, 70 quilos de ouro, umas 10 mudas de roupas finas, e levei a carta, que dizia: "Este é o meu oficial Naamã. Eu peço, por favor, que o cure." Quando eu cheguei para o rei de Israel com esta carta, ele ficou apavorado e rasgou as suas roupas em sinal de medo. E disse: "O que ele está pensando? Será que ele acha que eu sou Deus e posso tirar e dar a vida quando eu quero? Ele está querendo arranjar briga." Mas o profeta Eliseu ficou sabendo dessas coisas e disse para o rei de Israel: "Por que você está preocupado? Mande ele falar comigo, e ele então saberá que existe profeta em Israel." Então eu peguei os meus cavalos, os meus carros e fui direto para a casa desse profeta. Chegando lá, eu pensei que ele ia vir falar comigo e que ele oraria e tocaria na minha pele e eu seria curado. Mas ao invés disso, ele mandou um empregado vir falar com a gente. E ele disse que era para irmos até o Rio Jordão e eu mergulhasse 7 vezes e seria curado. Nossa, mas eu fiquei muito bravo. Será que não existe rios melhores no meu país que eu poderia mergulhar lá e ficar curado? Mas eu saí de lá muito bravo. Mas então, alguns dos meus empregados foram conversar comigo. E eles disseram: "Se o profeta tivesse pedido para fazer algo mais difícil, você não faria?" E eu parei, pensei um pouco e disse: realmente, eu faria." Então eles disseram: "Por que você não vai até o Rio Jordão, mergulha 7 vezes e faz como o profeta pediu, para ver se você vai ser curado ou não? Afinal, não custa nada." Foi então que eu decidi ir até o rio e mergulhar 7 vezes. E para minha surpresa, a minha pele ficou firme e se tornou sadia como de uma criança. Eu fiquei muito feliz e voltei para o meu país. Chegando lá, eu agradeci muito a serva da minha esposa. Mesmo ela sendo uma escrava, ela falou do amor de Deus e das maravilhosas coisas que Ele faz. E ela foi muito importante para a minha vida. Ela foi uma missionária, mesmo sendo muito nova. E vocês, crianças, também podem fazer grandes coisas para Deus. Vocês são importantes. E assim como essa menina, podem espalhar e falar das coisas maravilhosas que Deus fez e faz até hoje. Essa história de Naamã é muito linda, não é, crianças? Linda porque nós vemos o poder de Deus na vida de Naamã. E o papel que esta menina teve nessa história tão importante. A Bíblia nem fala o nome dela, nós nem sabemos o nome dela, mas ela foi uma pessoa muito importante nessa história. Se não fosse pelo testemunho, pelo que ela contou para Naamã, ele não teria sido curado por Deus. Talvez Deus pudesse usar outras maneiras de alcançá-lo, mas Deus quis usar aquela menina. Ela foi uma missionária. Ela não estava nem no país dela, ela estava numa terra distante, como uma escrava. Tinha sido levada como uma escrava da esposa de Naamã. E mesmo assim, numa terra distante, longe da sua família, como uma escrava, ela testemunhou do poder e do amor de Deus pelas pessoas. O Senhor usou aquela menina e Ele pode te usar. Mesmo você sendo uma criança, Deus pode te usar. Deus não precisa esperar que você cresça, que você seja um adulto, para Ele poder usar você. Semana passada, nós vimos como Deus também usava Samuel. Ele era um menino e já ouvia a voz de Deus. E esta menina, escrava da esposa de Naamã, também foi usada por Deus para abençoar a vida de Naamã. Deus também quer te usar para abençoar a vida das outras pessoas, sabia? Abençoar a sua família, abençoar os seus amigos.
Deus pode te usar para abençoar qualquer pessoa que esteja perto de você ou longe de você. Porque você também pode orar por elas. Não apenas falar do amor de Deus, mas também pode orar por elas. Pense nisso, faça como aquela menina. Seja um missionário, seja uma testemunha do poder e do amor de Deus. Que o Senhor te abençoe, esteja contigo. Um grande beijo e até a próxima. Tchau! Que história, hein, Tia Neia? Maravilhosa. Essa história é uma história muito forte, né, tia Carla? Muito. E aí, falar em forte, né? Na Bíblia tem tantos personagens bíblicos fortes, não só nessa força aqui, ó, mas na força do coração, do amor de Deus, não é, Tia Neia? É verdade. Nós temos inúmeros personagens. Olha só, nós temos Jó, nós temos Ruth, nós temos Débora, nós temos Noé. Ah, e tantos outros, né, tia Carla? Muitos. E o principal deles, qual é? Claro, Papai do Céu, Jesus. Jesus. Como não? Nossa, esqueci de falar. Meu Deus. E Tia Neia tem a ver com o nosso desafio. Tem sim. E o nosso desafio de hoje é molezinha. Sabe qual é? Enquanto a gente estava assistindo a história, a gente fez 2 cartazes. Exatamente. Né, Tia Neia? Exato. Olha o meu. E Quem conhece? Olha o meu. Quem conhece essa história aqui de Noé? Quem conhece a história de Noé? E quem conhece aquela história ali, ó? Noé e Isaías. Isso. Temos grandes histórias na Bíblia, né, tia Carla? É, o profeta Isaías. Ai, como eu gosto do livro do profeta Isaías, Tia Neia. Maravilhoso. Pessoal, desafio dessa semana. Vocês vão criar um cartaz. E nesse cartaz tem que ter o quê, tia Carla? O nome de um personagem bíblico. Além do nome do personagem bíblico, vocês podem fazer desenhos relacionados à história desse personagem. Por exemplo, Noé. Aqui só deu tempo da gente fazer o nome, né? Mas a gente poderia, na história de Noé, nós poderíamos fazer o quê, tia Carla? A Arca de Noé. A Arca de Noé. E o que Noé levou nessa arca, tia Carla? Casais de quê? De animais. Animais. Então, olha só, no meu cartaz poderia ter o nome de Noé, poderia ter a Arca de Noé, poderia ter animais, poderia ter a família de Noé. Então, eu quero que vocês caprichem, quero ver o capricho de vocês, porque vocês são, ó, extremamente caprichosos, viu? Caprichem e manda pra onde, tia Carla? Manda foto lá pro nosso grupo, que aí nós vamos ficar lá, ó, esperando para ver o cartaz de vocês, igual vocês estão vendo o nosso. Exatamente, pessoal. Estamos aguardando, tá bom? Ó, beijos para vocês, até a próxima. Tchau, tchau. E uma semana abençoada, linda como esse jardim, tá bom? Tchau. Fiquem com Deus.